Oi, tudo bem? Rodrigo do canal Wake Up, para dar sequência naquela série de 6 vídeos que a gente vai gravar sobre autorresponsabilidade, pautado no livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação. Hoje nós vamos falar de um assunto que é a segunda lei para a gente ter autorresponsabilidade, que é a lei de não reclamar. Bom, esse assunto Rodrigo Bonas, eu tenho curso de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, porque eu tive uma vida durante muitos anos dirigida pela reclamação. Quer saber o que eu obtive de benefício com isso? Nada, absolutamente nada. Então, assim, a gente tem aquilo que a gente passa, a gente tem muito mais facilidade de falar e de transmitir para as pessoas aquilo que a gente teve como benefício ou não, aquilo que a gente já vivenciou durante a nossa jornada. Bom, todos nós sabemos que a palavra tem poder, né? E quando a gente tira o foco de uma solução e joga o foco no problema e na reclamação, a gente sabe que a gente só está cavando para ficar exatamente no mesmo lugar que a gente está e criando um campo de uma energia muito negativa para a gente e, consequentemente, para as pessoas que vivem ao nosso redor. Eu fui numa palestra uma vez e o pessoal estava falando um pouco sobre o propósito de vida, alguns palestrantes falando sobre empresas, tudo, e uma palestrante falou um troço que eu achei muito interessante. Ela falou que quando a gente clama a Deus, Ele atende, e quando a gente reclama, Ele atende também. Então a gente entra num círculo vicioso de reclamar e absolutamente nada acontece. Como eu falei, eu tive a minha vida pautada e dirigida por reclamação durante muito tempo. Eu falei no primeiro vídeo que eu tive problemas de vários relacionamentos, porque as pessoas não gostam de andar com pessoas que são de uma energia baixa, que vivem reclamando. Você quer ver um exemplo bem real do que acontece? A gente está vivendo uma etapa, assim, uma fase no mundo que eu acho que ninguém imaginava viver, mas a gente está passando. Por que está passando a gente não sabe. Para que está passando a gente não sabe. Lá na frente a gente vai entender. Deus tem tudo no controle, então assim, a gente tem que fazer a nossa parte e fazer o que tem que ser feito. Se você parar em qualquer lugar, numa fila de mercado, de banco, até mesmo com a distância que é pedido hoje, se você escutar o que as pessoas estão falando, 99% dessas pessoas estão reclamando. E aí, como eu falei que eu tive a minha vida pautada e dirigida por reclamações, eu vou dar um exemplo da minha vida, do que aconteceu com essa pandemia. Eu tirei o foco das minhas reclamações, eu tirei o foco dos meus pensamentos negativos, porque a partir do momento que a gente pensa, isso se torna realidade, e não adianta a gente culpar os outros porque que isso acontece, porque a culpa é só nossa, tá? Graças a Deus as coisas acontecem e as oportunidades têm aparecido assim. Deus tem colocado oportunidades maravilhosas na minha vida profissional. Por quê? Porque há um bom tempo eu tirei o foco da reclamação e foquei na solução. Vai ter gente que vai falar para você, ou às vezes você pensa assim: ah, mas está tudo fechado, não tem oportunidade. Tem oportunidades. Eu encontrei oportunidades, eu fui atrás de oportunidades, eu estou fazendo as coisas acontecerem e Deus tem aberto as portas e me abençoado, porque eu decidi mudar a minha forma de pensar e eu resolvi mudar o que entra nos meus pensamentos e o que sai pela minha boca. Então, foca na solução, tira o foco do problema. Você quer ver uma coisa interessante? Se você decidir comprar um carro prata de ano tal e de modelo tal, você começa a pesquisar você começa a colocar isso na sua mente, coloca na sua mente o carro que você quer, você vai sair na rua e você só vai ver exatamente o mesmo carro que você quer comprar. Ah, os fabricantes adivinharam que você quer esse carro e decidiram fabricar um monte? Não, simplesmente você colocou o foco numa coisa que você quer. E as coisas com as lamentações e com as murmurações não são diferentes. Você reclama, você vai encontrar cada vez mais problemas e você vai encontrar cada vez mais pessoas que têm a mesma forma de pensar que você. Então, não reclama, coloca foco na solução. Vá ler um livro, vá ver um bom filme,
Leia a palavra de Deus, veja coisas que possam agregar na sua vida, não coisas que vão te tirar do foco daquilo que você precisa fazer. Reclamação é literalmente fugir de problema. Você acaba culpando pessoas que não têm nada a ver com aquilo que você vive. Pega um exemplo. Imagina dentro da sua empresa ou alguém que você conheça que trabalha numa empresa onde o chefe só reclama da equipe que tem. O chefe não muda a equipe, o chefe não treina a equipe, ele só dá feedback negativo, negativo. Pensa você com você mesmo aí, ou conversa com a sua esposa, com um amigo, alguma coisa assim, com o seu esposo, e vê como que é o clima e a energia que se cria em volta de um lugar desse. Aí o chefe simplesmente não assume a responsabilidade de que a equipe está daquele jeito porque a responsabilidade é só dele, e aí é mais fácil jogar um feedback negativo para a equipe. Ao invés de motivar, ao invés de trazer a equipe para perto, fazer treinamentos e estar inovando, é mais fácil perder energia reclamando, e as coisas nunca vão melhorar desse jeito. Nunca, jamais. Então, se você é um líder de uma equipe, traga essa equipe para perto de você. Tenha assertividade na comunicação. Então se for para reclamar, eu não vou fazer nada, eu vou ficar quieto. Não. Se posicione, fale de maneira assertiva, sem gritar, com um tom de voz equilibrado, e dê um feedback necessário no momento certo, para a pessoa certa, no lugar certo. Ok? E por último, você é fruto daquilo que você pensa e daquilo que você expressa com a sua boca. Então, antes de mais nada, pense no que você está pensando e não abra sua boca para reclamar. Abra sua boca para abençoar e trazer palavras que vão te fazer bem. Faça isso, você vai ver como muda a sua vida. E para finalizar, eu queria deixar um versículo de Êxodos 15, 10 e 11. De repente, os israelitas olharam e viram o faraó chegando com todo aquele exército egípcio. Ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. Começaram a queixar-se e disseram a Moisés: para morrer dessa forma no deserto, seria melhor ter ficado no Egito. Ou você acha que lá não existem túmulos para nós? Por que você fez isso conosco, fazendo-nos sair do Egito? Lembra do que dizíamos lá no Egito? Pois dizíamos: deixe-nos em paz, trabalharemos para os egípcios. Melhor viver como escravo dos egípcios do que morrer neste deserto. Será que é melhor mesmo? É isso que você quer para a tua vida? Morrer num deserto por causa de reclamação? Muda a tua forma de pensar, muda a tua forma de se expressar. Corta as pessoas que te fazem mal e que te puxam para baixo. E você vai ver que a sua vida vai mudar. Ok? Era isso que eu queria conversar, e aguarde que a semana agora entra o terceiro vídeo da série das 6 leis da autorresponsabilidade. Não se esquece, comenta, curta, porque a partir do momento que você curte os vídeos, eles têm um alcance maior. Me ajude, não te custa nada, e se inscreva no canal. Um abraço, fica com Deus.